Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, que vocês possam receber do Senhor toda sorte e tudo que vocês desejem nos vossos corações, Deus possa cumprir conforme a vontade dEle. Mas, em primeiro lugar, eu quero saber como vocês estão. Se vocês estão bem, se vocês estão felizes, se estão alegres, ou como vocês estão. Porque a minha felicidade para ser completa, só sabendo que vocês estão felizes. Porque eu estou feliz, mas para ser completa a minha felicidade, tem que ter certeza que vocês estão felizes. Amém? Antes de começar a ler, hoje eu vou trazer para vocês uma parte do que está escrito no quarto evangelho, no Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, que é a Era da Graça. A Era da Graça é relatada no Novo Testamento. E quero dizer para vocês que nos dias de hoje nós vemos tudo que está acontecendo. Para quem lê a Bíblia e quem ora, não fica atemorizado, nem fica escandalizado, porque já se espera da natureza humana o lado bom e o lado ruim, mais o lado ruim do que o lado bom. Porque senão a Bíblia não é verdadeira. A Bíblia diz que são poucos, que o caminho é estreito, a porta é estreita, e poucos são os que passam por ela. Então não é de se espantar. Nós vemos nos dias de hoje aquele evangelho raiz que no passado morreu muitos irmãos nas arenas, devorado pelos leões, sendo morto, espedaçado, mas não negava a palavra para se dar bem com riquezas materiais. Ao contrário de hoje, os evangélicos de hoje, se tirar do meio de todos, é 3% de toda a humanidade evangélica. É 3% que não põe na mente que Deus só está com ele se ele estiver enriquecendo para essas mineradoras de ouro, para esses chefes de garimpo, esses donos de garimpo. Porque eu vos digo, eu não chamo mais de congregação ou ministério. Eu chamo firma de garimpo. E tem os grandes chefes. E as congregações pequenas eu titulo como os garimpeiros. Que passam o mês todinho
garimpando, juntando ouro para no fim do mês levar para o grande chefe. Aí o grande chefe vai dar um pouquinho para o segundo chefe. E os outros, diácono, presbítero, porteiro, faxineiro, os diáconos, coitado, é os que mais trabalham e nada ganha. Tudo por amor à obra, dizendo que estão trabalhando para Deus. Mas eu pergunto, será que é mesmo para Deus? Porque na Bíblia não tem aqui dizendo que você tem que trabalhar na congregação, senão você não é um bom soldado. Na Bíblia não tem falando nada disso. Nem o nome desses ministérios tem na Bíblia. Quando Jesus ordena para ir pregar o Evangelho, é para pregar o Evangelho, viver pregando o Evangelho. É para estar dentro de quatro paredes, pregando para os outros, mentindo, fazendo lavagem cerebral na cabeça do povo. Mas isso aí, gente, tudo isso está escrito. Isso aí, eles não têm culpa. A culpa são de vocês que têm a Bíblia em casa e não lê. E não pede sabedoria a Deus. Para não tomar muito tempo, eu quero trazer para vocês aqui, para vocês entenderem. Aqui no capítulo 4 de Mateus, diz assim, a tentação de Jesus. Vocês vão observar, viu? E então foi conduzido Jesus pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Observa. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Quer dizer, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Como é que ele tenta você e tenta muitas pessoas? Se você estiver forte, ele não vai te tentar. E mesmo que ele te tente, mas ele não vai conseguir. Porque aqui ele se enganou. No meu raciocínio, ele se enganou. Ele viu Jesus, que estava na forma humana, disse agora ele está na forma humana. No meu pensamento, não está escrito assim, não. Eu estou falando o que está vindo, o que Deus está me dando para mim. Não é que Deus está falando, eu estou entendendo o que Deus quer falar. E na palavra diz que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No meu raciocínio, eu creio que ele pensou, ele agora está fraco. Agora eu pego ele, agora eu ganho dele. Agora, se ele botou na mente, né, dele. Agora eu ganho dele, agora eu ganho ele. E chegando-se a ele, e chegando-se a ele, o tentador, disse-lhe, o que ele disse para Jesus? Se tu és, e disse-lhe, tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Quer dizer, ele já foi logo partindo para cima de Jesus, já querendo ganhar Jesus com o que Jesus estava sofrendo, que era o quê? Fome. 40 dias e 40 noites de fome e sede.
Estava muito frágil. Creio que nenhum de nós aguenta nem 2 dias de sede e fome. E aqui ele vendo e pensou na malandragem dele, na fraqueza. Aí onde eu quero chegar aqui, vou parar um pouquinho aqui onde eu quero chegar. No 3, que ele disse, tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, parar no 4. O que é que está havendo hoje? O diabo usa os seus na fraqueza do homem. Qual é a fraqueza do homem? Hoje, porque a ganância do homem é prosperar. Chega um desses candidatos, seja qual for, eu não estou dizendo quem é A nem quem é B, seja qual for um desses candidatos, olha para aquele ministério, tem 100 mil membros. Para ele ali é uma fortaleza. Aí chegam esses gananciosos, mentirosos, hipócritas, e vendedor, porque eles vendem o voto. Aí o que é que eles dizem? Olha, você tem 100 mil membros, eu vou trazer para você R$1 milhão, ou 500 mil, ou 1 milhão, e vou te dar um cargo a um filho teu ou uma filha tua. E esse cargo vai render muito. Mas tu tem que me garantir esses 100 mil votos. Aí ele vai pensar, rapaz, eu nunca ganhei tanto dinheiro desse jeito e eu não estou bem das pernas, o dinheiro está pouco, não chegou à meta que eu queria e chegou essa facilidade. Eles confiam em mim, tudo que eu mando eles fazer, eles fazem. Porque sabe que todos eles estão ali feito bobo. Se o chefe do garimpo disser, amanhã eu quero todo mundo aqui para limpar meus pés, limpar a rua, limpar tudo, eles vão. Traga tudo que vocês têm e deposita aqui na casa do tesouro. Eles vão. Voltando. Aí eles vê a fragilidade e a ganância. Não é tanta a fragilidade, é a ganância por dinheiro. Aí o que é que ele faz? Vende o voto dos irmãos. Porque é vendido. Diz, olha, vota em fulano, que ele vai ajudar a congregação, que ele vai ajudar o ministério, que ele vai fazer isso. Agora, para o bolso dos irmãos, vai o quê? Nenhuma pedra de sal para eles lamber. Por quê? Porque os homens estão frágeis na sua ganância. Estão com fome de dinheiro. Aqui fala sobre a fome de Jesus, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites.
Aí o inimigo, vendo a fraqueza de Jesus, veio tentar Jesus para ver se ganhava Jesus, mas ele não venceu. Sabe por quê? Porque quem é de Deus é de Deus. Não se deixa vencer por nada nesse mundo. E aqui a primeira lapada foi essa que Jesus respondeu e disse para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Já é ao contrário. No meio evangélico, é ao contrário. Ele já diz: se não tiver dinheiro, não tem templo. Aonde está escrito aqui que para Jesus habitar, você tem que construir um templo, gastando rios de dinheiro, podendo ajudar os que passam fome, que estão nas praças passando fome, os que estão com sede, os que estão nus e os que estão sem moradia. Mas aqui mostra a fragilidade e a mentira desses homens. Mas eu quero dizer para vocês, Jesus aqui não aceitou não. Mas vocês estão aceitando o pão do diabo, o ouro do diabo, o pão dele. E aqui diz assim, e então transportou o diabo, e então o diabo o transportou e a cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo e disse-lhe: és tu o filho de Deus? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e te hão de ao teu respeito, e não as tomarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Quer dizer, aí novamente ele tentou Jesus dizendo: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque dará ordem aos anjos ao teu respeito para te sustentar, que tu não tropece em alguma pedra. Quer dizer, aí aqui o inimigo chega até esses homens e diz: olha, até agora tu não tem o que tu vai conseguir estando do nosso lado. Tu vai mergulhar na riqueza e na luxúria ao nosso lado. Juntando o que o povo te dá e 10 vezes mais o que a gente vai te dar. Por exemplo, tu passa um ano, tu tem 1 milhão, 10 milhões de real. E aqui dentro de um mês tu vai ganhar isso. Aí ele se lança de corpo e alma em cima do dinheiro. Outra coisa que eu vou dizer para vocês. Quando eles repassam, vamos dizer assim, o Ministério do Brás, o Ministério de Santo Amaro, é tudo um ministério só, mas eles dividem. Aí quando vai passar o do Brás para o de Santo Amaro, aí eles contam os membros e contam os prédios. Aí se for passar para outro ministério, vamos supor, vou passar essas congregações aqui para o ministério tal de tal lugar. Eles embolsam ali os dinheiro, prédio que foi construído com o sangue e suor dos membros. Quando os membros da fé diz, não, já é outro ministério agora, é outro campo, não é mais o campo de tal assim não, é campo de tal. Vende como vende gado e ovelha, e bode, como vende manada. Sabe por que eu digo isso?
porque eu presenciei muito isso. Eu, além de ser presbítero, com ação pastoral, ainda cheguei a ser vice-tesoureiro. E eu via essas coisas acontecendo. Mas isso não vem o caso. O que vem o caso aqui é uma demonstração do que está acontecendo nos dias de hoje. Os homens estão traindo Jesus, estão traindo a palavra. Tanto que vocês bateram na tecla, dizendo: Pedro traiu Jesus, Judas traiu Jesus, Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas. E vocês estão vendendo a palavra por quanto? Me diz aí. Vocês que saem de casa para ir pregar o evangelho nas congregações e arrasta meio mundo de dinheiro, vocês estão vendendo a palavra de Deus por quanto? Por que vocês são melhores do que Judas? Me responde se vocês são melhores do que Judas. Porém, eu já saí do meu lar para ir pregar em congregação no passado. Quando eu era mais jovem, já vi, já presenciei. O irmão chegava, o pregador, e dizia: ó, irmão, isso aqui é dinheiro para você tomar um cafezinho. É diferente. Ia de carro e dizia: ó, irmão, isso aqui é o dinheiro do combustível. Você ia no bolso ali, tinha 150, 200 conto, dependendo da distância, e para você comer no caminho, irmão. Aí é certo, não é errado. Mas você negociar a palavra de Deus, vocês são Judas. Vocês não são melhor do que Judas. E de que Pedro, que negou a Jesus? Vocês estão negando a origem da palavra. Estão sendo comprados, vocês estão vendendo. Aqui, ó, nisso aqui, Jesus está mostrando a vocês. Jesus está mostrando a vocês. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, ainda falou mais nas escrituras, ó, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, te sustentará nas mãos para que tu não tropece em alguma pedra. Ainda citou mais a Bíblia, para vocês verem. Por isso que está escrito lá no capítulo 7, nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Porque muitos citam a Bíblia, falam na Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Aqui, ó, nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Olha o que está acontecendo. Os pastores hoje não tem pastor. Hoje tem chefe, mestre, dono de garimpo. Conheço pastores lá mesmo no Recife. O pastor ganhando 280 mil reais por mês. A esposa dele, 100 mil reais por mês. Imagina, gente. Quem já viu um negócio desse? Enriquecendo às custas dos leigos. Porque muitos sabem ler, mas isso aí é prova mais uma vez que a leitura em si é bom, mas não abre a tua mente. O que abre a tua mente é o Espírito Santo de Deus. Que ele diz: e vos fará lembrar de tudo quanto tem ouvido e lido. Buscai ao Senhor de todo o teu coração. Se não tem sabedoria, pede a Deus. Milhões e milhões e milhões de pessoas estão se perdendo porque deixaram de ler a palavra e pedir sabedoria a Deus.
Porque aqui, ó, nem um livro desse aqui, ó, tá escrito que você tem que dar o dízimo, é obrigado você dar o dízimo. Não, você não é salvo por dízimo. Você é salvo pela graça. Você não é salvo pelas benfeitorias, pelo bem que você faz. Você é salvo pela graça de Deus. Fazer o bem é bom, mas é salvo pela graça. E todas essas coisas, você só é salvo se tiver amor no seu coração. Não adianta. Essa parte de dízimos e oferta, isso aí foi na época de Moisés, na lei mosaica, na época de Moisés. E a única tribo que era beneficiada com dízimos e oferta era a tribo de Levi. Porque ele era os homens pobres, não tinha recursos, não tinha bens. E o trabalho deles era só isso mesmo. Foram separados só para isso. Nenhum dos outros pegava. Era só eles, a tribo deles, de Levi. Porque eles eram o sumo sacerdote de Deus. Agora os homens querem ser sacerdote de todo jeito. Querem ser da linhagem, da tribo do povo de Levi. Mas aqui na Bíblia não tem obrigação de pagar dízimos e oferta. A oferta é voluntária. Nem a oferta é voluntária, você sentir do coração de dar. Esse negócio de 10%, de não sei o quê, é tanta mentira que na época nem firma tinha para eles fazer conta de 10% de dinheiro. E na época, vai e chega com, lucra 10 sacos de feijão e chega com um saco de feijão nas costas. Vamos dizer que seja 10%, aí 10 sacos de feijão, tu vai levar um saco de feijão, vai levar 10 quilos de feijão para o teu pastor. De 10 sacos, tu leva 10 quilos de feijão para ele. Cada saco tu leva 1 quilo, aí 10 sacos, 10 quilos de feijão. Chega lá com 10 quilos de feijão para ele. Ó aqui, pastor, meu dízimo. Outro chega lá com uma caixa de coentro, ó aqui, pastor, meu dízimo. Outro chega com uma caixa de cenoura, ó aqui, pastor, meu dízimo. Para tu ver o que é que eles vão fazer com você. Isso não existe, gente. O apóstolo Paulo disse que tem que trabalhar. Quem não quer trabalhar também não coma. Mandamento do céu, trabalhar e viverás com o suor do teu rosto. Os pastores que eu conheci há muitos anos atrás, eles trabalhavam. Trabalhava para se manter. Mas mesmo assim eles enterravam porque trabalhava e dava o dízimo para o chefão. Sabe o que é para ser feito com esse dinheiro? A tribo de Levi, ele juntava e sustentava órfão, viúva, pobres. Era o que eles faziam. Levar para a casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento é o quê? Comer. Mantimento é comer. E aqui eu vou encerrar esse para não ficar muito longo. A minha esposa sempre pega no meu pé, diz que eu faço os vídeos muito longos. Ela é sábia também, porque ela sabe que nem todo mundo tem muito tempo para estar ouvindo, né? O tempo é pouco, é curto, muitos trabalham, outros... Todo mundo trabalha, né? Não tem muito tempo. Aí ela sempre pega no meu pé. A irmã Verônica é muito sábia. E ela diz, Valde, grava uns vídeos mais pequeno, Mas eu quis trazer isso porque isso está me incomodando, gente. Eu vejo
que para esse mundo você só é próspero se você estiver enriquecendo. Se você for um pobrezinho que mora numa casinha, num ranchinho, só tem o que comer e uma roupinha para vestir, você não é bem-vindo nas congregações, porque você é um miserável. Para eles, você é um miserável que vive em pecado. Para eles, só não vive em pecado se estiver prosperando. Ei, mas aqui a Bíblia está falando e está mostrando, no meu entendimento, o inimigo ele gosta de pegar o ser humano na fraqueza. Qual fraqueza? Na hora que você está se maldizendo porque não conseguiu trocar o carro. Na hora que você está se maldizendo porque não conseguiu comprar uma bela casa, uma bela fazenda, porque você não atingiu a meta de juntar 5 milhões, 10 milhões de reais, 10 mil, 100 mil, 200 mil. Aí ele vê a tua fragilidade. Diz aquele camarada queria juntar 100 mil. Agora eu vou pegar ele na fraqueza dele. Qual é a fraqueza dele? É dinheiro. É bens materiais. O saco dele nunca vai encher. E eu vou lá levar um pouquinho e vou arrastar. Aí chega e diz, olha pastor, tu tem aí 200 membros na tua congregação. Esses 200 membros são 200 votos meus. Vou pagar a 1.000 conto cada voto desse. E ainda te dou um cargo. Ou para tu, ou para teu filho ou tua filha. Ou tu mesmo, todo mês tu vai receber na folha. E vou botar um cargo lá. Tu não precisa nem aparecer lá, só o teu nome só. Aí ele cai. Sabe por quê? Porque ele não é pastor. Ele é preguiçoso, tem preguiça de trabalhar. Preguiça de trabalhar. Aí quer viver na mordomia, às custas das ovelhas. Ei, mas antes de fechar, eu vou dizer um negocinho aqui para vocês. Vocês continuam essa leitura, porque se eu for vai ficar longa. É no livro de Mateus, no capítulo 4, que diz a tentação de Jesus. Olha, ai de vós, pastores inúteis da casa de Israel, que se alimentam do pelo das ovelhas e da gordura das ovelhas. Porém, deixa as ovelhas feridas, cheias de bicheira, com frio, com fome e com sede. A justiça de Deus é correta e cobrará. Como está escrito no livro de Lucas, tem um versículo que diz, e está posto o machado, e limpará toda a eira, e queimará no fogo ardente. Todo árvore que não dá fruto, ele vai cortar e lançar no fogo ardente. Depois, com uma pá, ele vai limpar tudo e queimará o trigo. Ai de vós, pastores inúteis da casa de Israel, que se alimenta com a gordura e com o pelo das ovelhas, enquanto as ovelhas padecem com frio, fome e sede. A conta vai chegar, não tarda. A conta chega para todos nós. Ninguém é eterno. Um dia se apresentará diante do juízo de Deus.
Sabe por quê? Porque está escrito amar uns aos outros. Vocês não estão amando. Vocês estão mentindo. Lobos com peles de ovelha para enganar o povo. E o povo se deixando enganar. Por isso que Jesus fala, por isso que está escrito, examinais as Escrituras, porque são delas que de mim testifica. Lê a Bíblia, ora a Deus, vigia e arrependei-vos, porque é chegado o dia da redenção. Não tarda, o dia da redenção vai chegar. Para aqueles que partiram, só vão aguardar. O que foi feito, o que não fez, o que deixou de fazer, vai ser lembrado. Mas para eles já chegou o dia deles partir. Porém, no grande dia, julgará os vivos e os mortos. Diz a palavra que os mortos ressuscitarão primeiro, uns para a glória e outros para a vergonha eterna. Uns Jesus vai separar de um lado para outro, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Porém, as ovelhas, que vão ser poucas, 3%. Posso partir amanhã, mas é 3%. 3%. Vai receber e ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai. E o resto vai se ouvir com choro, lamento e lágrima e ranger de dentes. Apartai-vos de mim. Possuir por herança o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos desde a fundação do mundo. Pega essa palavra, pastor. Um analfabeto, índio, lá da aldeia esquecida dos confundores do mundo, Pernambuco, trazendo para vocês essa palavra. Arrependei-vos, porque o dia da redenção se aproxima. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa dar tempo para vocês se arrepender, porque o fim está próximo. Não sei que dia nem que hora, mas se aproxima o grande dia. Não sei se eu vou alcançar meus netos, meus bisnetos, mas vai chegar a hora. Porque tudo passa. Passa-se os céus e a terra, mas a palavra do Senhor se cumprirá. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Que a graça de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para sempre.